Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo em que tratarei sobre o feudalismo. E para não perder o costume, já deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para começar bem o vídeo. O feudalismo foi uma forma de organização política, econômica, social e cultural, fundamentada na posse da terra que marcou a Europa Ocidental no decurso da Idade Média. Beleza, mas o que foi a Idade Média? Quando e como surgiu a Idade Média? Apesar deste vídeo tratar do feudalismo, ele ficaria incompleto se não fosse falado nada sobre a Idade Média. Então, vamos começar pelo começo. Em que ano se iniciou a Idade Média? A Idade Média foi um período da história localizada entre os séculos 5 e 15, mais precisamente entre os anos de 476 d.C. e o consequente fim da Antiguidade, que foi em 1453. Ela começa com a queda do Império Romano, e o feudalismo, que é o nosso objeto de estudo, ocorreu nesse período, que é chamado de Idade Média. O que marcou a Idade Média? Alguns acontecimentos marcaram esse período da história. Quais são as principais características da Idade Média? As grandes navegações, o Renascimento, a reforma religiosa, o absolutismo, o iluminismo e o início da Revolução Francesa. É claro que esses temas são tratados mais a fundo em outros vídeos do canal. É só você procurar que vai encontrar com facilidade. O que causou o fim da Idade Média? No ano de 1453, ocorreu um fato que marcou essa passagem, que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Bom, agora que já vimos alguma coisa sobre a Idade Média, vamos descobrir qual é a origem do sistema feudal. A formação do feudalismo compreendeu um encadeamento de elementos estruturantes de procedência romana e germânica, relacionados a causas e circunstâncias que envolvem o declínio do Império Romano a partir do século III. Como foi o início do feudalismo? O feudalismo se inicia após a fragmentação do Império Romano, em razão das invasões bárbaras, no século V. Entretanto, esses agressores não devastaram a civilização romana como era tradicionalmente o costume dos vencedores das guerras antigas. Esse fato fica evidente uma vez que as novas sociedades que estavam aparecendo decorriam de uma mescla de povos, dos invasores e dos povos dominados. O que consolidou o feudalismo? O feudalismo se consolidou pela necessidade de segurança que o povo precisava naquela época. Não que isso seja diferente do que ocorre hoje, mas o fato é que aquele povo precisava de segurança, visto que eram frequentes os ataques bárbaros. Outro fato que colaborou para o êxodo deste povo para o campo foi a grande crise econômica no final do Império Romano. Resumindo, a população se fixou no campo a fim de assegurar a própria sobrevivência. Características do feudalismo. De forma geral, as características do feudalismo podem ser resumidas nos seguintes pontos: descentralização do poder, a economia deste período, que era baseada na agricultura de subsistência. Como a economia era de subsistência, ela também não apresentava comércio. As transações comerciais, quando aconteciam, eram na base do troca-troca de produtos, ou seja, escambo, sem envolvimento de dinheiro. O trabalho era servil. Para nos aprofundarmos nas características do feudalismo, antes é preciso sabermos como era a concessão de terras no feudalismo. Os senhores feudais conseguiam as terras porque os reis as doavam. Mas por que esses afortunados conseguiram ganhar essas terras enquanto outras pessoas nada ganhavam? Na verdade, esses afortunados eram os nobres e os amigos do rei. Essa bondade do rei tem alguma semelhança com alguma coisa que você conhece? Se tiver, comenta aí. Mas, voltando ao assunto, os motivos que levaram os reis europeus a realizarem essa doação são simples de entender. As obrigações dos afortunados, de forma geral, eram desenvolver agropecuária e realizar a proteção contra as invasões bárbaras. E quem não recebia essas terras eram os servos. Assim, é possível perceber que as relações eram circundadas pela desigualdade. As terras definiam as relações de poder no feudalismo. O que era o feudo? O vocábulo feudo é de origem germânica e o seu conteúdo está associado ao direito que alguém tem sobre um determinado bem, que geralmente é a terra. O feudo era o centro produtor do sistema medieval, pois era no feudo que acontecia a maioria das relações sociais. O senhor feudal possuía, além da terra, riquezas em espécie e possuía o direito de cobrar impostos e taxas em seu território. Como era o funcionamento de um feudo? Para se proteger, os senhores feudais ergueram castelos. Eles contavam com guerreiros denominados de cavaleiros. O funcionamento do feudo era de vital importância para o sistema feudal, visto que a terra era o principal bem para o feudalismo. As terras apresentavam a seguinte organização: o manso senhorial, que correspondia a 1/3 da área total,
e neste espaço os servos trabalhavam alguns dias da semana. O total da produção extraída neste local da propriedade cabia ao senhor feudal. O manso servil, que era um espaço destinado ao proveito dos servos. Uma porção da produção conseguida no manso servil era destinada ao senhor feudal como forma de pagamento pelo uso do espaço. As terras comunais, que eram um espaço de uso comum dos servos e do senhor, era destinada a pastagens, a extração de madeira e a caça. Esta área era de uso exclusivo do senhor feudal. Como era a hierarquia da sociedade feudal? A sociedade feudal era hierarquizada, ou seja, era quase zero de mobilidade entre as classes sociais. Isso significa o seguinte: quem nascia pobre não saía da pobreza, e quem nascia nobre jamais seria pobre. Alguns historiadores dividem a sociedade medieval em 3 classes. Essas classes também são conhecidas como estamentos. São elas: os nobres, os guerreiros fazem parte dessa classe, o clero, constituído pelos membros da igreja, e os servos, ou seja, a mão de obra. O clero tinha a função social de cuidar da salvação espiritual de todos. Entretanto, na prática, o clero exercia grande poder político sobre a sociedade, que era muito religiosa, e não conhecia o conceito de separação entre igreja e política. A igreja garantia a ordem social através da persuasão e da criação de razões divinas. Assim, a população trabalhadora era submetida ao trabalho quase escravo, porque isso era a vontade de Deus, segundo a igreja, que era o representante de Deus na terra. Aos guerreiros, cabia zelar pela segurança. Estes também eram chamados de nobres ou senhores feudais e tinham como função primordial ir para a luta. E além disso, possuíam um considerável poder político sobre as outras classes. O rei cedia terras e estes se obrigavam a prestar ajuda militar. E essa relação entre os reis e os nobres se chamava de suzerania e vassalagem. Era dos servos a responsabilidade de executar o trabalho nos feudos. Os servos representavam o maior contingente da população. Eram presos à terra, suportavam uma gigantesca exploração. Eram coagidos a prestarem serviços à nobreza e a pagar tributos pelo uso da terra e da proteção militar. Apesar da exploração, os servos não eram escravos. Para obterem direito de trabalhar e morar, os servos juravam ser fiéis aos nobres, e os nobres faziam o mesmo juramento aos reis, e assim ganhavam as terras. Agora, você, que é um estudante eficiente, que já sabe quase tudo sobre o feudalismo, chegou a hora de pagar o vídeo. E as formas de pagamento você também já conhece. Brincadeiras à parte, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe o seu comentário. Bom, até a próxima, pessoal!